Olá pessoal, eu vim hoje corrigir os exercícios sobre lei de Hess, então acompanhem comigo como é que deve ser feita a execução dos exercícios. Então pessoal, a primeira questão é da Unesp de 2014. Tem aqui o texto introdutório, dizendo o que é. Então, insumo essencial na indústria de tintas, o dióxido de titânio sólido puro, TiO2, é um insumo e ele pode ser obtido a partir dos minérios com teor aproximado de 70% de TiO2, que após a moagem é submetido a uma sequência de etapas, né? Então, estão ali as 3 etapas. No finalzinho aparece ali, então, considerando as etapas 1 e 2, então, apenas a etapa 1 e a etapa 2 do processo, é correto afirmar que a reação para a produção de 1 mol de TiCl4 a partir de TiO2. Então, essa daqui, isso aqui é o que ele quer. Ele quer ter 1 mol de TiCl4 e ele tem que surgir, ele tem que partir disso aqui, ó, do dióxido de titânio. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que identificar primeiro que são apenas 2 reações, 2 processos, 1 e o 2. Então, a gente esquece o processo 3 de início. Lembrando lá da lei de Hess, então, a gente precisa verificar nessas 2 primeiras reações aqui se o nosso produto está no lugar do produto e se o reagente está no lugar do reagente. Então, esse aqui é o nosso produto. A gente quer a produção de 1 mol de TiCl4. Então, isso aqui é o nosso produto. Olhando os 2 primeiros processos, esse processo não tem TiCl4 e o segundo processo tem aqui o TiCl4. E ele já está depois da setinha, então ele já está como produto. Então, essa primeira parte já está correta. Eu não preciso mexer nessa segunda equação, porque eu preciso que o TiCl4 esteja como produto e aqui ele realmente está como produto. O TiO2, o dióxido de titânio, ele precisa estar como reagente. Então, essa daqui não tem dióxido de titânio e essa daqui tem, está aqui no começo. Já está como reagente o dióxido de titânio. Então, está aqui no comecinho, ele está antes da seta. Como está antes da seta, ele já é, no caso, um reagente. Então, eu não preciso girar nenhuma dessas 2 equações, elas já estão de forma correta. Qual que é o próximo passo, então, que a gente precisa fazer? Vamos recopiar essas 2 equações. A única coisa que eu vou evitar colocar são esses sinais. Esses sinais de sólido e de gás, eu não vou apresentar eles nessa nova reação, porque isso torna muito fácil de a gente confundir. Então, vamos só recopiar essas 2 equações. Então, vai ficar da seguinte forma. TiO2 mais carbono formando Ti mais CO2. E a outra equação, o outro processo, vai ser Ti mais 2Cl2 formando TiCl4. Tá aqui as 2 equações prontinhas. O que a gente precisa identificar agora? O que se repete dos 2 lados. Como assim? Eu comparo essa primeira equação com a segunda equação. Eu verifico se tem algum dos elementos ou das substâncias que se repete dos 2 lados. Nesse caso aqui, a gente pode verificar que o titânio se repete nos 2 lados. Então, a gente corta os 2 lados. E daí, no final, a gente soma o que sobrou das 2 equações. Então, sobrou TiO2 mais 2Cl2 formando TiCl4 mais CO2. Isso aqui foi o que aconteceu. E daí, a gente não pode esquecer dos ΔH. Aqui, o primeiro tem o ΔH igual a mais 550. E o segundo tem o ΔH igual a menos 804. Então, como a gente não fez nada nessas 2 equações, a gente não precisou multiplicar e nem inverter nenhuma delas, a gente só soma esses 2 ΔH. Então, como resultado, vai ficar
menos 254. Esse menos aqui da frente indica que é uma reação exotérmica. E esse aqui é o valor. E como é exotérmica, ela libera energia. Então, a única resposta correta para essa questão é a questão, ou melhor, a alternativa, letra B, que é... Tá aqui, deixa eu ver... Exotérmica, ocorrendo a liberação de 254 kJ de energia. Então, tá aí, letra B. A segunda questão, então, ele pede o seguinte. Dadas as seguintes equações termoquímicas, tem 3 equações aqui, 3 valores de ΔH. Baseado nessas equações, determine a alternativa correta a respeito da formação de 2 mols. Então, ó, formação de 2 mols de N2O5. Esse aqui é o produto. Eu quero formar 2 mols de N2O5. E eu tenho que partir de 2 mols de N2 e eu preciso partir também de 5 mols de O2. Então, agora a gente precisa observar todas as 3 equações. Vamos começar com a equação que vai ter o nosso produto, beleza? A equação que tem o produto, então, esse aqui é o produto que eu quero gerar, o N2O5. E olhando para essas 3 equações aqui, para a equação 1, 2 e também a equação 3, é na equação 2 que eu tenho o produto que eu quero gerar, o N2O5. Então, eu vou começar por ela, beleza? Depois a gente volta aqui para essa folhinha. Essa primeira, se a gente pegar e observar aqui, essa primeira equação que a gente está trabalhando, no caso a segunda aqui, ela precisa necessariamente que isso aqui, o N2O5, seja o nosso produto. Então, eu vou ter que inverter essa reação aqui. Eu tenho que jogar isso aqui lá para o final e o que estava no final para o início. Então, vou inverter toda a equação. Eu já estou colocando aqui atrás, então, que eu precisei inverter a reação. Esse símbolo aqui eu estou dizendo que é para inverter a reação. E, além disso, eu quero que vocês observem o seguinte. Ele está pedindo para que a gente forme 2 mols desse produto. E aqui nessa equação, eu só tenho 1 mol do produto. Então, necessariamente, eu já vou ter que saber que eu preciso multiplicar essa reação inteirinha por 2. Então, tá aqui, ó, 2 vezes. Eu vou precisar inverter essa primeira equação e, além de inverter, eu preciso multiplicá-la por 2. Tá. Outra coisa que a gente precisa verificar é os reagentes, o N2 e o O2. A primeira equação tem O2. Só que ela é uma equação que tem água, e a água normalmente não é uma boa candidata para a gente mexer nessa equação. Então, a gente deixa ela por último. Vamos agora para onde tem os reagentes. Então, aqui tem o N2 e também tem o O2. Como também tem o O2, eu vou usar essa daqui como reagente para trabalhar na equação geral depois. O N2 está na frente, o O2 está na frente, então eu não preciso inverter essa equação aqui. Entretanto, a gente precisa fazer uma pequena multiplicação nela. Por quê? Eu preciso partir de 2 mols do N2 e de 5 mols do O2. Se eu observar essa equação aqui, essa terceira equação, e se eu multiplicar essa terceira equação por 4, ou seja, eu multiplico cada um das substâncias por 4, inclusive o ΔH. Se eu multiplicar ela toda por 4, eu vou chegar nos coeficientes que eu quero. Principalmente aqui do nitrogênio. Então, vou multiplicar por 4. 4 vezes 1 meio fica 2. 3 vezes... Ou melhor, desculpem. 4 vezes 3 meios ficam 6. 4 vezes meio fica 2. E aqui não tem nada, é 1. 4 vezes 1, 4. Eu já vou reescrever isso aqui, vai ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui, nessa daqui, eu não preciso inverter nada, só que eu vou precisar multiplicar por 4. E a de cima, eu não sei se vocês perceberam, mas tem esse O2 aqui. Aqui embaixo, eu tinha 6 de O2 depois que eu multipliquei por 4. E aqui em cima eu tenho 1 de O2. Então, eu faço o seguinte, eu inverto essa equação aqui para poder cancelar um desses O2 com o de baixo. Então, aqui eu vou inverter essa equação.
Vamos copiar isso aqui de novo, invertendo essas equações, para no final chegar na resposta correta. Então, tá aqui. Questão de número 2, a gente está fazendo agora. A primeira parte que a gente está trabalhando, deixa eu pegar aqui só para vocês observarem. A primeira parte, eu estou colocando essa segunda equação aqui. E eu já estou invertendo ela e multiplicando ela por 2. Então, vamos lá. Invertendo ela e multiplicando por 2, eu vou ficar com 4HNO3. Depois, como eu já estou invertendo, estou só girando e multiplicando por 2, ok? Mais 2N2O5. E o ΔH vai ser igual a 2 vezes mais, porque eu inverti, 76,6. Tá, beleza. Agora a gente vai para a terceira equação. A terceira equação, só para relembrar vocês, terceira equação está aqui. Essa daqui por causa do nitrogênio. Então, estou só multiplicando por 4 ela. E vou copiar do jeito que está. Então, aqui vai ser 2N2, porque eu estou multiplicando por 4, mais 6O2, porque eu estou multiplicando por 4, mais 2H2, θ, e aqui vai sobrar 4HNO3. E o ΔH desse processo aqui vai ser menos, já que eu não inverti, 174,1 vezes 4, porque eu multipliquei isso tudo por 4. E agora, por fim, a última e primeira equação é aquela uma que tem a água. Então, só lembrando que eu preciso inverter a última equação aqui. Vai ser 2H2O formando 2H2 mais O2. E o ΔH disso aqui, eu tenho que deixar ele positivo, porque eu inverti, e o valor é 571,5. Agora vamos pegar e conseguir cancelar tudo que tem dos dois lados. Começando com esse carinha aqui. 4NO3 tem na frente, tem no reagente, corto ele, com esse aqui de trás que é igual. Cortou. Água. Eu tenho duas águas aqui e duas águas aqui. Cortei. Prontinho. O N2O5 é o meu produto que eu quero obter no final, então eu não posso cancelar ele. Tem um H2 aqui antes da seta, ó, antes da seta, e depois da seta também tem um H2. Então eu posso cancelar esse com esse. Cancelei eles. Só que ainda sobrou aqui um O2, é 1, já que não tem nada na frente é 1, e aqui eu tenho 6O2. Então eu vou cancelar esse 1O2 com um desses 6, e aqui vai sobrar 5. Então, agora a gente só pega e soma o que sobrou. Então, nessa primeira equação aqui, nos reagentes não sobraram nada. Na segunda equação, os reagentes sobraram 2N2 mais 5O2, e não sobrou mais nada. E nessa daqui também não tem mais reagente. Então, como não tem mais reagente, a gente coloca a seta e agora os produtos. Essa daqui, como produto, o H2 não tem mais, mas tem o 2N2O5. Aqui não tem produto e aqui também não tem produto. Então, fechou. Essa é a reação que a gente queria. A gente quer 2 mols de N2O5 a partir de 5 mols de O2 e também de 2 mols de N2. E agora, para finalizar o ΔH, eu vou precisar fazer as devidas multiplicações aqui. Então, 2 vezes 76,6 é igual a 153,2, positivo. 4 vezes menos 174,1 é igual a menos 696,4. E aqui, como não tive nada, eu apenas inverti a reação, eu já tinha invertido o sinal aqui, então eu não preciso mais inverter. Então, aqui é mais 571,5. Agora, eu somo esses três valores, 153,2 menos 696,4 mais 571,5. O valor final, mais
28,3. E, como é mais 28,3, significa que é uma reação endotérmica, ela está absorvendo energia, e fechou ela daí. Alternativa B. Terceira e última questão agora. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores e em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é essa daqui. 1 mol de monóxido de carbono mais meio mol de oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico ou dióxido de carbono. Sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são, então tá aqui, carbono-grafite mais meio de O2, formando CO, esse aqui é o ΔH desse processo, e grafite mais O2, formando CO2, está aqui o ΔH desse outro processo. Então, a gente quer fazer o seguinte, a gente precisa, a partir do CO2, chegar no a partir do CO, chegar no CO2. Então, como é que a gente faz isso? Tem que observar onde que está o CO. O CO está aqui nessa reação como produto, mas nessa daqui, que é o que eu quero, a minha reação global, ela está no reagente. Então, essa daqui eu vou ter que inverter essa reação. Então, tudo que está no produto vai para o reagente, tudo que está no reagente vai para o produto, e eu inverto o sinal do ΔH. E, por fim, eu preciso ver que o CO2 está no produto para essa reação aqui de cima, e nessa daqui já está no produto. Então, para fins didáticos, eu vou reescrever as duas equações, invertendo a primeira equação e invertendo, por consequência, o sinal dela, e a segunda equação a gente copia ela tal qual ela está aqui. Então, tá aqui o caderno. Vamos lá. Primeira equação vai ser, então, já estou copiando invertido, CO formando carbono mais meio de O2. ΔH desse processo aqui, mais, porque eu inverti, 26,4. Faltou igual. E o segundo processo eu copio da mesma forma, igual como estava no exercício. Então, carbono mais O2, formando CO2. E esse processo tem o ΔH igual a menos 94,1. Tá, agora a gente vai pegar e copiar o que sobrou no caso, só que a gente precisa cancelar o que está igual dos dois lados. Então, eu cancelo esse carbono com esse carbono. Aqui eu tenho meio de O2 e aqui na frente eu tenho um inteiro de O2. Então, eu cancelo esse meio, mas aqui vai sobrar meio porque eu cancelei metade dele. Então, tinha um inteiro, cancelei metade, sobra metade. Então, tá aí. E o CO2 não tem com quem cancelar. Somando o que sobrou, então, vai sobrar CO mais meio de O2, formando CO2. E o ΔH, então, é só a gente somar esses dois valores. Como a gente já inverteu o sinal da primeira, basta a gente somar os valores. E somando isso dá menos 67,7. Finalizando, então, isso aqui é exotérmico, libera calor, por ser exotérmico, e a alternativa correta é a letra C.